Olá, esse é o Marola Filosófica e hoje nós vamos falar sobre racismo. A filosofia iluminista teve um papel importante para a consolidação do racismo, mas as ideias de negro e branco já existiam há muito tempo, mas não relacionando a ideia de raça. Essas duas cores, negro e branco, eram associadas a ideais morais religiosos, onde o branco representava o bem, o bonito, o inocente, divino, angelical, enquanto o negro representava o mal, as trevas, o diabólico. Segundo Hofbauer, de suma importância para a história do racismo foi a reinterpretação daquele trecho do Velho Testamento onde a palavra escravo aparece pela primeira vez, o Gênesis 9. A maldição de Noé, que condenou Canaã por causa de um comportamento imoral de seu filho, Ham, o qual passava a ser o último dos servos dos seus irmãos, relacionava a culpa e imoralidade com o fenômeno da escravidão. Segundo Jordan, foi em escritos exegéticos rabínicos, provavelmente do século V ou VI, que pela primeira vez estabeleceu-se uma relação direta entre maldição de Ham e a cor de pele escura. Importante destacar que essa construção ideológica não se restringia aos africanos. Os indígenas, que foram também escravizados no Novo Mundo, eram considerados negros. Quando o tráfico triangular assumiu formas mais sólidas e os jesuítas começaram a exercer o papel de protetores dos índios, mudou-se o discurso dos padres. Aproximadamente no século XVIII, com formulações de alvarás e leis que tinham o objetivo de acabar com as práticas de escravização dos indígenas, que o uso da categoria negra para nomeá-los foi proibido. De acordo com a concepção cristã universalista, todos os seres humanos eram tidos como filhos de um único casal. Não havia dúvida de que Adão e Eva, ou seja, a humanidade na sua origem, era branca. Desvios fenotípicos deste modelo eram atribuídos a falhas morais e, a partir do século XVII, passavam a ser explicados cada vez mais também como produtos de influências climáticas. O padre Antônio Vieira, em suas pregações, dizia que a cor de pele negra surgiu quando os descendentes de Ham, que originalmente eram brancos, foram morar na Etiópia. Diante disso, vários discursos retratavam o branqueamento dos africanos ex-escravizados na vida pós-morte, caso aceitassem a fé cristã e a ordenança de seu senhor. Dessa forma, foram legitimados o uso de mão de obra africana para instaurar o sistema econômico e social escravista no Novo Mundo, mas não era baseada na ideia de que a humanidade era dividida em raças humanas. O discurso filosófico sobre a humanidade esteve presente em diversos espaços de produção de conhecimento. Então, como nós vimos até agora, até o século XVII, o discurso sobre a humanidade estava nas mãos da Igreja Católica, já que a Igreja era, até o momento, a detentora da razão e da explicação. Durante o século XVIII, os filósofos das luzes questionaram a concentração da razão e explicação nas mãos da Igreja e abriram novamente a discussão sobre a humanidade. Nesse contexto, o conceito de raça, utilizado até o momento nas ciências naturais para classificar as espécies animais e vegetais, foi resgatado para nomear os outros povos, classificados como raças diferentes. Para os filósofos iluministas, a humanidade europeia era a própria encarnação da humanidade em si mesma, enquadrando os africanos como uma espécie diferenciada, sub-humana. As produções filosóficas iluministas foram originadas no contexto do colonialismo e do etnocentrismo, ou seja, a ideia de que a Europa representa o modelo da modernidade, a cultura e a história em si mesma. Você pode ver trechos dessas obras nesse vídeo aqui. Foi o pensamento racista desenvolvido no período iluminista que deu base para o surgimento das teorias raciais no século XIX. Apesar da negação da ideia de raça no sentido biológico nos dias atuais, o discurso de inferioridade negra permanece no imaginário social e carrega consequências desastrosas.